Eu tava olhando aqui, né, o campeonato, principalmente o campeonato do Remo, e eu vou falar uma coisa aqui que provavelmente algumas pessoas não vão gostar, tá? E é óbvio que vai ter torcedor que vai me hatear aqui por esse comentário, mas não tem problema nenhum. É a pura realidade. Mesmo que você não concorde, que você fique puto com o que eu vou falar aqui, mas é a pura realidade. O clube do Remo, se ele quiser o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai ter que mudar a postura jogando fora de casa. Eu sei que vai ter torcedor que vai vir aqui agora, mas o Remo não perdeu muito jogo fora de casa. O Remo deixou de ganhar pelo menos umas 3 partidas por conta de posturas parecidas com a de ontem, quando estava na frente do placar, né? E se você olhar o Campeonato Brasileiro da Série B, ele é autoexplicativo para isso que eu estou falando para vocês. É só você olhar. O líder Goiás venceu fora de casa. O Novo Horizontino, vice-líder, tem vitória fora de casa. O terceiro colocado, o CRB, tem vitória fora de casa. O Coritiba, quarto colocado, tem vitória fora de casa. O Cuiabá, o quinto colocado, tem vitória fora de casa. O clube do Remo ele faz uma campanha espetacular dentro de casa. O time perdeu apenas 2 pontos se eu não me engano, foram 5 jogos, né? Que o Remo jogou em Belém, vai jogar o sexto agora, contra a Mucura. Deixa eu só recapitular aqui. O Remo jogou contra o América, o Coritiba, o Amazonas, o Vila Nova, o Volta Redonda e o Operário. Foram 6 jogos que o Remo jogou em casa, né? O Remo perdeu apenas 2 pontos, que foi pro Volta Redonda. Então, de 18 pontos, o Remo somou 16 em casa. Dos 20 que o Remo tem, 16 foram em casa. Se o Remo tivesse vencido pelo menos uma partida em casa, fora de casa, o Remo estaria pelo menos na quinta colocação da competição. E não está. 2 pontos que fazem falta. Se o Remo tivesse vencido 2 jogos, o Remo estaria brigando pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Muitas das vezes o Remo acaba tropeçando nas próprias pernas. Ontem, por exemplo, fez 1-0 e não soube o que fazer com a vantagem. Jogou praticamente o jogo todo recuado, se comportando como um time. Parecia que o Atlético Paranaense era um time super de elite e o Remo era um time de Série C. O que pareceu ontem foi isso. O jogo do Remo fora de casa. E não é o primeiro jogo que o Remo se comporta mal quando está com a vantagem. Contra a equipe da Ferroviária, quando sofre aquele gol no finalzinho, o Remo também estava se defendendo e se defendendo mal. Se vocês não recordam, né? Foi uma falta besta do Adailton que gerou o cruzamento para o gol do Carlão, o gol do empate. Apesar do Remo ter sido assaltado contra o Atlético Goianiense, o Remo estava com a vantagem. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, teria vencido o jogo por 1-0. E num vacilo ali do Caio Vinícius e principalmente do Sávio, que fica olhando o cara cabecear a bola nas costas dele, o Atlético empata o jogo. Tivemos também o empate lá contra o Botafogo, que o Remo tinha a vantagem de ter um jogador a mais o segundo tempo inteiro e não soube se aproveitar disso. O fraquíssimo Botafogo que foi derrotado pela Mucura jogando em Belém. Então, rapaziada, tem muita coisa que a gente precisa falar aqui. Eu sei que o torcedor do Remo fica chateado com esse comentário, mas eu sinceramente não vou ficar aqui em cima do muro e muito menos falando coisa para te alegrar. Eu vou te falar a realidade. E se o Remo não mudar a postura dele fora de casa, não se impor, não saber quando tiver com a vantagem se comportar com ela, o Remo vai ser um time de meio de tabela. O Remo vai fazer uma campanha igual a do Vila Nova no passado. Vai ganhar boa parte dos jogos em casa, vai se manter, vai somar 50 pontos, 55 pontos e vai ficar ali em nono, décimo. Para alguns torcedores, isso é muito bom. Para mim não, gente. Para mim não. Se o Remo tá aí, tá na chuva, irmão, é para se molhar. Tá brigando pelo acesso? Tem que brigar por esse acesso. É ganhar a Mucura agora no sábado, porque o jogo, o mando é nosso. Depois ganha o Atlético. Esse jogo da Mucura, pra mim, é só mais um. É um clássico, eu sei, é um clássico, mas é só mais um. Os mucurentos estão dando esse jogo desde o início do campeonato, eles estão prometendo o Remo nesse jogo. Quando chegar o clássico, vocês vão ver. Pra eles cair, agora já não faz muita diferença.
O que eles não querem é perder para o Remo. Pra gente não. A gente tem que vencer o jogo. É mais um jogo. É mais um adversário que a gente joga em casa e a gente tem que vencer. E contra o Atlético, meu irmão, se ganhar a Mucura contra o Atlético, é partir para cima. É buscar a vitória. É fazer o que tem que ser feito. Buscar a vitória fora de casa. Porque olha a tabela do Remo depois desse jogo contra o Atlético. O Remo pega Novo Horizontino, Avaí, Cuiabá. Já começa com o Cuiabá em casa. Joga com o Novo Horizontino, Avaí. Pega Goiás. E tem mais um time que eu não estou relembrando agora. Que é um time também que está ali na parte de cima da tabela, tá? Eu não sei se é agora não me vem na cabeça, tá? Mas é um time que tá ali na parte de cima da tabela. O Remo vai enfrentar praticamente todos. São 5 jogos depois desse jogo do Atlético, tá? Não me vem agora na cabeça o time. Mas é isso, gente. A tabela do Remo, se o Remo não vencer os 2 próximos jogos, vai ser tabela para time que vai brigar para se manter. Que vai atrapalhar alguns e vai fazer um campeonato. Eu não vejo o Remo brigando contra rebaixamento não, tá? Não vejo. Sinceramente não vejo. Mas brigar por um acesso o Remo vai ter que fazer mais. Bom, falando aqui agora sobre os desfalques, né? Bora lá. Marcelo Rangel. Eu colhi algumas informações, vou confirmar ainda. Infelizmente, gente, eu não posso nem falar com o Marcelo Rangel, graças ao nosso grandioso, maravilhoso Gustavo Fonseca, que entrou com aquele processo ridículo contra a página lá e derrubou a página. Eu conversava muito com o Rangel por ali. Conversava muito não, tô exagerando, né? Falava de vez em quando, falei 3 vezes com o Rangel pela página e não responde o meu perfil pessoal. Então nem adianta eu mandar mensagem para ele. Eu talvez fosse colher essa informação com ele mesmo, entendeu? Se ele pudesse até entrar em contato comigo, né? E aí eu ia perguntar para ele como é que ele tá pro jogo, se ele vai ter condições. Mas o que eu pude colher de informação, o Marcelo Rangel foi só um susto, ele foi preservado e provavelmente ele vai estar no gol do Clube do Remo contra a equipe do rival. O Sávio, que foi poupado, provavelmente deve voltar para esse confronto. O Marcelinho, né, que também foi poupado, o Marcelinho não está lesionado, ele foi poupado por uma questão ali cardíaca, né? E vai ter as avaliações finais e se ele for liberado para treinar com o grupo, ele vai voltar também para lateral direito. Eu acho que o Pedro Costa jogou bem esse último jogo aí. Se teve um jogador que jogou bem, foi o Pedro Costa. Agora vamos para as baixas, né? Caio Vinícius provavelmente não joga, tá? Já vou te adiantando para vocês aqui. Klaus provavelmente não joga. Reinaldo, terceiro cartão amarelo, tá fora do jogo. E o Regis não joga. O Regis não é nem provavelmente, o Regis não joga. É posterior. Meu amigo, é 1 mês e meio, no mínimo, se recuperando, tá? Tomara que ele volte melhor do que ele saiu. Então, a gente tem 2 voltas também que podem acontecer, tá, gente? Poderemos ter aí 2 voltas. Jaderson e também o Maxwell. Eles estavam treinando com o grupo, não viajaram para Curitiba e eles devem estar à disposição do treinador Antônio Oliveira para esse clássico. O Antônio Oliveira chega no Clube do Remo, né, deve desembarcar amanhã, já se apresenta ali, o Clube do Remo deve fazer o anúncio oficial nas suas redes sociais do treinador, tá? Treinador aí que tem passagem para o Cuiabá, Corinthians, Atlético Paranaense, e se eu não me engano ele também treinou o Curitiba. É uma outra equipe, além dele também ter passado pelo Sport, o último trabalho dele. É um treinador que tem uma ideia interessante de jogo. Eu não vou aqui fazer altos elogios ao Antônio Oliveira e também não vou aqui falar, nossa, é um treinador ruim, vai fazer um trabalho no Remo. Eu não vou fazer isso. Eu prefiro esperar que o Antônio Oliveira faça o seu trabalho dentro do Clube do Remo. Mas, gente, temos sim desfalques para esse jogo, né? Eu não vou nem falar que o nosso adversário, a Mucura, tem desfalques, porque o time deles é muito ruim, pô. É muito ruim. Se a Mucura ganhar o Remo no sábado, vai ser na base da raça. Vai ser na base da raça. Eu não vou dizer que a Mucura não vai ganhar o Remo, porque é um clássico. Eles vão dar a vida como eles sempre deram, principalmente agora, né? Que eles ganharam um jogo aí, um joguinho na Série B. Eles vão dar a vida, não vão querer perder pro Remo, não vão querer perder pro Remo. E se eles ganharem, vai ser igual aquele jogo lá, o do Campeonato Paraense. Na raça, na entrega. Porque na qualidade não tem como. Não tem como eles competirem com o Remo. Não tem como. Não é soberba. Quem assiste futebol minimamente, sem coração, sabe do que eu tô falando. Agora o cara quer agir aqui com clubismo. O Paysandu vai jogar bem. Não vai, não vai. Se ganhar do Remo vai ser na raça.
Não vou dizer que é impossível ganhar, que eu nunca vou utilizar essa palavra aqui. E futebol, meu amigo, é 11 contra 11. Não tem soberba aqui não. Eu acredito no Remo, acho que o Remo vai ganhar o jogo. Mas eu não vou aqui ficar, nossa, já tá 3 pontos na conta. Igual como muito mucurento faz aí, mas fica se escondendo, né? Nenhum deles vai falar isso. Nenhum. Eu desafio qualquer mucurento a falar isso. Que, 3 pontos garantidos. Não vai porque eles sabem que o time deles é ruim. Então, gente, é sim um motivo de preocupação. São desfalques ali, possíveis desfalques que a gente pode ter, né? E vamos torcer aí para que o Sávio volte, para que o Marcelinho volte, né? Vamos torcer também para que o Jadson já esteja à disposição para jogar, também o Maxwell, porque são jogadores interessantes que podem ajudar a gente aí nesse confronto. Deixa aí no comentário, quero muito saber a sua opinião, meu amigo. Até o próximo vídeo. Tchau.